Girassol, finalmente estou de volta. Segunda vez que gravo esse vídeo, espero que dessa vez dê certo, em nome do Senhor. Estou aqui para falar sobre o meu relato de parto. Mas antes, seja bem-vindo. Eu me chamo Juliana e costumo chamar todos que me acompanham de Girassol. Esse é o meu relato de parto. Acho que eu sou a única pessoa que faz um relato de parto com quase 4 meses. Ou 5 meses. Eu não sei nem quantos meses faz. Mas vamos lá. Se você me acompanha aqui, né? Se você é inscrito no canal, já sabe que eu tive bebê há pouco tempo. O meu bebezinho arco-íris. E eu fiquei de vir aqui falar, dar o meu relato de parto e não consegui. Foi um momento assim muito difícil de adaptação, apesar de que eu já estava esperando por ele. Foi muito difícil os primeiros meses, então por isso toda essa demora para poder vir gravar. Mas o importante é que eu estou aqui de alma, corpo e coração e vim para ficar. Vamos lá. Eu escrevi tudo aqui, mas eu perdi a ordem, então vou falar o que eu lembro mesmo, tá? E eu quero que seja uma coisa breve, não quero que fique bem demorado. Eu comecei a sentir uns sintomas na sexta-feira. Eu passei a sexta-feira todinha gravando, a sexta-feira todinha que Jesus deu, passei gravando. Quando foi no final da tarde, nós fomos fazer compras, fomos para o supermercado, eu e meu marido. E eu já fui cansada, sabe? Porque eu tinha passado a tarde toda em pé. E aí, nós fomos. Quando cheguei lá, eu já tava com dores nas minhas pernas. Achava que era normal, né? Também porque meus pés incharam muito. E aí, chegando lá no supermercado, quando a gente tava na fila do açougue, começou a descer assim um líquido nas minhas pernas. Aí eu senti, tipo quando vem a menstruação e a gente tá desprevenida. Mas aí eu pensei, não deve ser nada não, né? Mas aí eu fiquei assim, com o coração um pouco apertado. Aí eu falei pra Hermes, a gente terminou de fazer as compras e eu vim embora. Vim sentindo umas dorzinhas no pé da barriga, como diz manhã. E aí, quando chegou em casa, passei aquela noite ruinzinha que só sentindo aquelas dorzinhas. Ainda guardei as compras, não sei com que forças. Quando foi no sábado, eu tinha marcado de fazer faxina aqui em casa com a moça que trabalha aqui em casa comigo, que me ajuda a organizar as coisas aqui em casa. E a gente chamou ela para fazer as coisas aqui em casa desde os meus 3 meses de gravidez, não, 4, acho que foi, desde os 4 meses de gravidez, porque eu não tava conseguindo pegar peso e fazer muito esforço e tal. Aí ela ficou continua até agora, deu uma pausa, porque teve que agilizar uma coisa de saúde dela, mas em breve voltará. E aí, a gente passou o dia todo faxinando. Quando foi quando foi de manhã, nesse sábado de manhã, assim que eu levantei, desceu um pouco de água. Outra vez. Só que dessa vez foi maior. Eu vi mesmo a água escorrendo pelas minhas pernas. Aí eu pensei, será a bolsa? Meu Deus. Aí eu fui pesquisar. Aí tava lá que a bolsa poderia estourar de uma vez ou aos pouquinhos. E aí eu vi que não era de uma vez, porque se fosse de uma vez tinha que ser muito mais quantidade. E aquela quantidade tava muito pouco. Aí eu fiquei de boa. Nem acordei Emerson nem nada. E aí fui fazer as coisas de casa. Quando foi no finalzinho da tarde, desceu mais um pouco de líquido. E se eu fazendo as coisas sentindo dor. E aí desceu mais um pouco de líquido. Aí eu falei até pra menina que tava trabalhando aqui, eu falei, olha, desceu mais. Aí ela disse, pois, minha filha, se prepare que de hoje não passa.
Continuamos, terminamos de fazer tudo dentro de casa. Quando foi de noite, eu tava, né, meio assim, eu achei que era por causa do cansaço também, né? Eu passei o dia todo faxinando. Eu pensei, vou deixar tudo organizado. E eu falei com o Emerson e ele falou também, deixa tudo pronto já, não sei o quê. E já era pra eu estar com tudo pronto. Só que o cansaço era tanto, eu tinha que me organizar com o trabalho, junto com o cansaço do final de gravidez, mais complicações, que minha gravidez não foi 100% saudável. E aí, ups, desculpe. E aí eu tava super cansada, mas mesmo assim, naquela noite eu consegui gravar o vídeo da maternidade, do, do bebê e dos pais. Eu consegui gravar naquele dia, naquela noite, né? Sentindo contrações, muitas dores. Mesmo assim, eu consegui gravar. E aí, eu tava. Quando eu terminei de gravar os vídeos, eu já comecei a ficar super ansiosa, ligadona, cheia de energia pra fazer as coisas. E já tava tarde da noite, não tinha mais nada pra fazer. Só dormir mesmo, entregar pra Deus. E aí a gente foi dormir. Quando foi no domingo de manhã, assim que eu me levantei, desceu mais líquido. E dessa vez muito mesmo. Parecia que eu tava fazendo xixi nas calças. Mas não ficou aquela coisa no chão, sabe? Foi muito, mas foi razoável. E aí eu fiquei assustada, né? Eu disse, poxa, de novo, isso não tá normal. Deixei Emerson dormindo e fui dar uma caminhada, né? Pra ver se acelerava o processo, porque eu não tava sentindo dor, né? Quando acordei, eu não tava sentindo dor nenhuma. Então, na minha cabeça, eu tinha que sentir dor para poder ir para a maternidade. E principalmente com essa pandemia toda, né? Eu queria ir para a maternidade quando fosse a hora de ter mesmo, porque eu não queria ir para ter que voltar para casa e ter que voltar para lá de novo, sabe? Me vem na cabeça assim, eu vou caminhar para ver se o negócio evolui, né? Fui caminhar ao longo da casa, ao redor aqui da casa, e aí caminhei umas meia horinha, aí fui tomar um café. Se eu não me engano, eu acho que eu botei até um pouquinho de canela no café. Porque eu ouvi falar que ajudava a acelerar o. Como é que fala, gente? O negócio do parto. Fiz uns agachamentos também, que eu me lembro, segurando na pia. E tudo isso, meu marido dormindo. Aí eu fui lá, dei outra pesquisadinha de leve. Vi que tava lá assim, se ficar saindo líquido aos poucos, é melhor ir para a maternidade para saber como tá o bebê, porque não pode ficar perdendo líquido. Eu acordei meu marido e falei, olha, pega as coisas, coloca dentro do carro, chama a mulher com a gente e vamos para a maternidade. Eu acho que vai ser só um susto. Eu acho que a gente vai e volta ainda hoje, não vai dar em nada, mas só para tirar essas neuras da minha cabeça e para a gente ficar mais seguro, vamos e mais tarde a gente tá em casa de novo. Mas só por precaução, já leva tudo dentro do carro, porque se precisar ficar, a gente tá com tudo lá. Mas não vai precisar, não. E aí, desse mesmo jeito ele fez. Chamou a menina que ia com a gente, por quê? Porque meu sonho era que Emerson ficasse lá comigo, como meu acompanhante, e assistisse o parto. Porém, aqui onde eu moro, nesse lugarzinho pequeno de gente de cabeças, de mentes pequenas, eu tinha medo que eles não deixassem que ele fosse meu acompanhante ou que assistisse o parto. Não sei, eu poderia chamar a polícia, é meu direito. Mas já pensou? Você lá, sentindo dor, tendo que chamar a polícia. Quanto tempo a polícia ia demorar pra vir? Não tem lógica num negócio desse. Eu não ia chamar de jeito nenhum. Então, pra ter um plano B, a gente foi com ela. Nós fomos pra maternidade que eu queria ir. No caminho, até ainda tomei água de coco, que eu tava com vontade de tomar.
meu marido parou, comprou, a gente tomou. E aí fomos para a maternidade que eu queria. Chegando lá na maternidade que eu queria, ele estacionou o carro e eu entrei com a mulher que foi com a gente. Ela fez a minha ficha e a gente entrou, né? Subiu lá pro quarto. Chegando lá, o médico pediu para fazer exame de toque. Eu fui, ele fez e disse que estava com 1 centímetro apenas. E falou que não ia dar para me internar, para eu ficar internada lá, porque a cidade onde eu moro, eu ia falar morava, será uma premonição. A cidade onde eu moro não tem convênio com aquela maternidade, então eu não poderia ficar ali. Acho que eu nem perguntei nada de particular. Acho que eu não perguntei não, porque eu já tinha conversado comigo mesma, né? Eu já tinha conversado com Deus em casa. Meu Deus, eu quero ter nessa maternidade. Mas se for da tua vontade que eu tenha nessa outra maternidade, eu aceito e estou nas tuas mãos. Eu e meu filho, estamos entregues em tuas mãos. Então, por isso que eu nem me incomodei muito. E aí, nós voltamos para o carro e fomos para outra maternidade. Chegando lá na outra maternidade, estava lotado de gente e não tinha onde estacionar ali na frente. Então, meu marido foi procurar um lugar para estacionar, até que ele achou um lugar bem longe, atrás da maternidade. E eu esperei ele chegar para a gente entrar. E aí a gente entrou, porque na minha cabeça estava assim, se eu entrasse com a mulher que foi com a gente, quando eu entrasse, eles não iam deixar Emerson ficar, porque estava vendo que eu já estava com alguém ali. Então eu queria entrar com ele direto para elas pensarem que eu só estava com ele lá, entendeu? E aí a gente entrou, ele fez minha ficha, eu não estava conseguindo ficar em pé direito, tanta dor que eu estava sentindo. A gente esperou meia hora, uma hora por aí, assim. A gente esperou. Aí o médico chamou. Entramos lá, falei tudo que estava sentindo, estava acontecendo, estava perdendo líquido. E ele disse que ia me pedir para eu fazer o teste do Covid. E aí pediu, né, o teste do Covid e pediu para fazer o toque. Fui lá fazer o toque. Quando o toque, muriçoca. Quando cheguei lá para fazer o toque, ele fez e deu 3 centímetros, parece. Foi isso mesmo, deu 3 centímetros. Feito isso, ele disse, já que eu vou pedir o exame de Covid, vai demorar para sair o resultado, então eu já vou pedir sua internação. Eu disse, ui. Então, eu já fiquei internada ali. A gente ficou feliz, porque a gente imaginava que se eu ficasse internada era melhor, porque já estava ali, não ia precisar vir para casa voltar para lá de madrugada, né? Porque as coisas danadas para acontecer só de noite, de madrugada. Então, Emerson foi agilizar as outras coisas com a mulher que tinha ido com a gente. Pediu almoço para nós 3 e depois colocou, ajeitou para ela vir embora, né? Enquanto isso, eu fiquei dentro de um quartinho lá, esperando o resultado do exame sair. Nesse quarto tinha outras mulheres também esperando. Não tinha lugar para eu me deitar. Tinha, mas não tinha lençol para forrar a cama. Então eu perguntei à enfermeira lá se eu podia pegar um lençol meu para forrar a cama, porque eu não estava aguentando ficar sentada, muito menos em pé. E aí a enfermeira falou que podia, então eu pedi pro meu marido ir lá no carro buscar um lençol para forrar lá na cama. E ele forrou lá e eu fiquei lá horas e horas e horas. Isso a gente chegou de manhã e quando foi umas... E Emerson não podia ficar lá comigo como acompanhante, porque naquela sala só podia ficar mulher.
naquele momento ali ele não poderia ficar comigo. Foi ali que eu já perguntei. Não, na entrada, na hora de fazer a ficha, eu já perguntei. Ele vai poder. Meu marido pode ficar como meu acompanhante? E ela falou: sim, ele pode ficar como seu acompanhante. E aí eu já me deu aquela aliviada, sabe? E a gente já. Eu já pensei assim: meu Deus, obrigada, Senhor, obrigada. Eu fiquei nesse quartinho até quase 6 da tarde. Quando foi umas 2 e pouco, não, umas 3 horas, porque como a gente não podia ficar ali, ele ia ver como é que eu tava e saía, voltava pro carro. Aí ia de novo ver como é que eu tava, voltava pro carro. E isso também a gente se falando por mensagens no WhatsApp. Ele pediu almoço, trouxe para mim. Graças a Deus, né? Elas permitiram entrar para almoçar, né, enquanto eu tava ali esperando para subir para a sala de parto. E aí eu almocei lá e Emerson almoçou fora. Eram as 2 para 3 horas quando a gente almoçou, porque ele teve que pedir no iFood, não sei onde foi, um canto que nunca tinha pedido antes. Ai, Jesus. E a gente comeu e eu continuei lá esperando. Deitava na cama, ia no banheiro, deitava na cama, ia pro banheiro, ouvia conversa de um lado, ouvia conversa do outro, e a ansiedade só aumentando. E eu nada de dizer a maninha o que estava acontecendo. Por quê? Porque maninha é muito nervosa. E se eu falasse, ela ia ficar chorando. Ia ficar chorando à toa, porque eu tava bem, eu tava feliz. Cada dor que eu sentia era uma alegria. Mas se eu dissesse a ela, ela ia ficar, entendeu? Nervosa. Então ela até mandou mensagem pra mim, porque ela viu o vídeo que eu postei no YouTube da mala maternidade, que eu falei que tá sentindo contrações. E eu postei o vídeo no domingo. E aí ela mandou mensagem pra mim, perguntando se eu tava bem, não sei o que. Eu falei, mãe, eu tô ótima, tá tudo bem. Mas eu já tava na maternidade. Quando foi umas 5 e pouco, ia dar 6 horas, a enfermeira fala que saiu o resultado da Covid, e deu negativo, graças a Deus, e que era pra gente subir pra sala de parto. Era pra cuidar, pra subir pra sala de parto. Cuida, Juliana, pega suas coisas pra gente ir pra sala de parto. Já avisa seu marido. E eu avisei, né, por mensagem a Emerson, pra ele vir com as coisas que a gente já ia subir pra sala de parto. E ele veio, só que ele tinha estacionado o carro longe, né? E eu tava com a mochila de costas, quem viu o vídeo vai saber qual é. Tava com a mochila e a mochila tava pesada e eu não conseguia pegar. E a enfermeira, vamos Juliana, que onde guarda as coisas lá fecha de 6 horas, então você tem que ir rápido para poder guardar suas coisas. E aí eu falei, sim, mas o meu marido estacionou o carro longe, eu tenho que esperar ele chegar, porque eu não consigo pegar essa mochila, é pesada. E aí ela fez aquela cara, né? Mas pegou minha mochila e levou até a recepção. Quando eu cheguei lá, Emerson já estava lá num cantinho lá onde guarda as coisas. Esqueci o nome que é. Ele já estava lá guardando as coisas. Eu dei a bolsa que estava comigo, né? O que precisava ficar comigo ficou. E o que precisava guardar lá, esqueci o nome. E ele guardou lá e a gente ficou ali esperando até ela dar permissão pra gente subir pra sala de parto. Esperamos pouco tempo. Aí ela deu a permissão, a gente subiu. Ai, quando eu subi ali, passou um filme na minha cabeça. Quando eu subi com a minha irmã, né? E dessa vez era eu. Ai, eu tava tão feliz. Eu tava mais feliz ainda de estar subindo de mãos dadas com o amor da minha vida ali. Era o meu sonho que ele fosse meu acompanhante, que ele estivesse comigo nesse momento.
E ele também queria, né? Eu perguntei, eu falei pra ele logo, é, eu quero que você esteja comigo nesse momento, mas você quer estar comigo nesse momento? Se você não quiser, eu vou entender, porque isso é difícil para um homem, tá, né? Tá nesse momento aí, é muito difícil, eu entendo, se você não quiser. Ele falou, não, imagina, é claro que eu quero. E pronto, só completou ainda mais. E aí a gente subiu uma rampinha, né? Chegamos lá na sala de parto, eu fiz outra ficha, que tem que fazer outra ficha lá, e Emerson desceu pra terminar de guardar as coisas, eu acho, alguma coisa assim. Ela deu mostrou onde era o leito que a gente tinha que ficar, se eu não me engano era leito 2. Só tinha nós dois mesmo. E depois ela deu a roupa pra eu vestir, uma bata, né? Essas batas normal. Eu vesti essa roupa. Depois foi chegando gestantes para ficar lá no quarto. O quarto que a gente tinha 3 camas, banheiro e tinha um negócio assim que dividia, sabe? A cama, esqueci como é o nome daquele negócio. Tipo uma paredinha assim para você não ver o outro lado. A ideia é bem legal, mas não tinha espaço para ficar 2 pessoas do lado de cá, ficava bem apertado. Mas a ideia era legal. E aí depois chegou uma menina que ia fazer a 4ª cesárea dela e imagina, né? Conversa vai, conversa vem. E eu sempre tentando focar na minha história e não na história do outro, das outras, pra eu não ficar ansiosa, pra não ficar nervosa, pra ficar o mais calma possível. E aí chegou um momento que tinha eu e mais 2, né? Ficou cheio lá o quarto, que era 3 camas. E a cara feia dessas mulheres pro meu marido. Não, que isso tá errado, que quem já viu um acompanhante homem? Quem tem que ficar aqui é uma mulher. A pessoa fica até meio sem jeito, não sei o quê. E eu lá, tentando respirar fundo, super zen, paz e amor, tentando ficar calma. Mas eu não consegui. Eu soltei. Eu soltei assim, sabe, bem como quem não quer nada? Bem como quem não quer nada. Eu falei assim, melhor ter um homem como acompanhante do que um pai que não faz questão de ver nem o próprio filho depois que nasce. Não sei porque depois disso elas ficaram quietinhas, ficaram caladas. Depois começaram a tratar o meu marido como se fosse até uma mulher que estivesse lá dentro, conversando normalmente. Gente, que preconceito besta, que absurdo. Ô besteira. Eu sinto muito mesmo, do fundo do meu coração, você, mulher, que não teve a oportunidade de ter o pai do seu filho como seu acompanhante, que não teve a oportunidade que o pai do seu filho visse o parto do seu filho, que não teve a oportunidade de ter um cara legal como pai do seu filho. Eu sinto muito por você. Porque não tem sensação. Porque a sensação de você ter acertado é muito boa. De você ter alguém ali do seu lado que não te abandonou, não soltou tua mão, entendeu? No momento mais lindo da vida de vocês. É muito bom. E eu desejo que todas passem por isso e sintam o que eu senti. Mas eu sinto muito por aquelas que não puderam sentir, não passaram por isso. Mas acontece, né? Isso não é culpa sua, não é culpa minha, principalmente. É coisas da vida que acontecem e que a gente tem que só seguir em frente. Porque você é forte, você é capaz e você pode. Mas não fica de cara feia pra quem
para quem tem essa oportunidade, para quem conseguiu viver isso, passar por isso, entendeu? Poxa, eu tava vivendo um momento ali, eu tava vivendo um sonho, porque eu tava na maternidade, com o meu marido, como meu acompanhante. Isso era um sonho. Foi um sonho que eu realizei, ainda mais aqui, repito, nessa cidade onde eu moro, que as pessoas têm mente pequena, que mulher não pode fazer nada, que, sabe, as coisas tudo minúsculas. Foi um sonho realizado. E aí, depois disso, elas começaram a tratar ele normalmente. Graças a Deus, porque eu já tava virando a baiana ali já. Porque eu entendo lá de todo mundo, né? Tem que entender o meu também, pelo amor de Deus. Eu tava parindo, minha filha. Eu fiz ao longo da madrugada, né? Da noite, as enfermeiras iam lá, ouvir o coração do bebê, tava tudo bem. Eu fiz umas caminhadas no hospital também, pelo corredor. Emerson junto comigo, olhando, me observando de longe, ou então caminhando comigo também. E nada de algum sinal que o parto ia ser normal, nada. O médico chamou para fazer o exame de toque. Fomos. Cheguei lá, deu 4 centímetros só. Eu fico pensando, meu Deus do céu, não vai rolar. Infelizmente, não vai rolar. Mas eu continuei insistindo, né? Continuei fazendo caminhada, fazendo exercício, agachamento. Assim, eu por conta própria, eu, Juliana, por conta própria, que estava fazendo isso, porque a maternidade não tinha nenhum programa de incentivo para o parto normal, natural, sabe? Não tinha nada para você fazer exercícios para ajudar nesse momento. Nesse dia que eu fui, não tinha. Talvez outros dias tinha, né? Como num dia que minha irmã foi ter o bebê dela, tinha o incentivo, tinha a doula, tudo, mas dessa vez não tinha. E aí eu, como sabia que precisava me exercitar para que eu tivesse a chance de ter o parto normal, então eu estava me exercitando desde casa. Mas a gente ia saindo líquido, bem pouquinho. Quando foi de madrugada, me chamaram para fazer outro exame, só que era um exame de toque e com espéculo. Eu acho que é assim que fala. É uma coisa que eles enfiam lá dentro. E abre assim, aí fica o buraco assim aberto, né? Mais direitinho para eles ver. E consegue enxergar como é que tá lá a bolsa. E ela falou que aparentemente a bolsa estava normal, mas tinha sim um vazamento. Tava saindo sim líquido. E que por isso ia pedir um exame, uma ultrassom. Só que essa ultrassom eu só poderia fazer de manhã. Então de manhã, fiquei esperando para fazer essa ultrassom de manhã. Voltei pro quarto. Quando eu voltei pro quarto, saiu mais líquido e uma coisa tipo um catarro. Eu acho que era parte do tampão mucoso, já que ele não tinha saído até então. Passamos a madrugada. Nisso entra gente, sai gente do quarto onde a gente tava, sabe, coisas assim perturbadoras da gente ouvir. Mulheres gritando de um lado do outro. Foi o caso que ela defecou na hora do parto, né? Que eu já tinha até conversado com ele sobre isso. Eu falei pra ele, vem cá. Pode ser que na hora do parto, por causa da dor, que não é pequena, eu me cago todinha, mas tu não ri não. Porque se tu rir, eu vou me trancar. E se eu me trancar, eu me lasco. Ai, Jesus. Então ele já tava avisado disso.
E eu já tava preparada para isso também. Já tinha entregado para Deus. Quando foi de manhã, eu fui fazer a ultrassom. Fui de cadeira de rodas, o maqueiro me levou e Emerson ficou no quarto me esperando. Quando cheguei lá, fiz, o doutor falou que estava normal, mas estava com pouca água. Devido ser o final da gestação e o bebê já tá grande, por isso que estava com pouco líquido também, né? Ele falou. Mas a minha cabeça tava, tá com pouco líquido porque eu tô perdendo, é claro, né? E aí depois que eu fiz, enquanto eu tava fazendo a ultrassom, eu recebi a notícia que a menina, a mulher que tava lá no mesmo quarto que eu, que ela tava tentando ter a bebê, era a primeira filha dela, e ela tentou muito. Ela chegou na maternidade de 1 hora, ela ficou tentando até de manhã ter o parto natural normal e infelizmente a bebê dela tinha nascido sem vida. E foi nesse momento que eu fiquei sabendo. E aí eu respirei fundo pra não ficar aperreada e subi de volta pro quarto. Depois que eu fiz o exame, o maqueiro me levou de volta. Quando eu chego no quarto, essas meninas que me contaram já tinham chegado lá primeiro que eu, já tinham contado pro meu marido o que tinha acontecido. Quando eu cheguei lá, ele tava assim, super agoniado, né? Ele, não, porque se eu ficar calado, isso vai acontecer com a gente também, e isso não pode acontecer. A gente já, né? A gente já passou por um momento difícil na vida. A gente já perdeu nossos bebezinhos. E isso acontecer de novo, e agora mais grave ainda, porque ele já tá gerado totalmente, já tá no final da gestação, a gente já tem nome, já tem, enfim, já tem tudo para ele dentro de casa guardado. E ele se agoniou muito. E aí eu claro que tava agoniada também, mas eu tentando me acalmar. E aí ele viu que eu tava tentando me acalmar, eu falei para ele, calma, calma, vai dar tudo certo. Isso não vai acontecer com a gente. A gente tem que ficar calmo. Eu preciso ficar calma, não posso me agoniar, não posso ficar nervosa. Aí foi quando ele se tocou, ele desse instante desse instante pra cá, depois disso, eu não vi mais meu marido agoniado, porque ele guardou, ele se escondeu, mas eu sei que ele tava. E aí, as meninas que estavam comigo, no mesmo quarto que eu, foram transferidas para a maternidade que eu queria ir de início, porque ela precisava fazer uma cesárea e na maternidade que a gente tava não tinha material para fazer a cesárea. Foi isso que eles contaram. Então elas foram para a maternidade que eu queria ir no começo. E eu fiquei lá. E aí meu marido ficou agoniado, foi falar com a médica. Ele foi falar com ela. E ela falou, ele falou, né? Faça a cesárea nela, se for o caso, que a gente paga. Ou então ela falou, ele falou isso, ela disse, não posso fazer porque aqui é uma maternidade pública, não tem como pagar, não pode. E ele disse, então você transfere ela para outra maternidade, eu levo ela para outra maternidade e a gente paga em outro lugar, mas ela precisa fazer essa cesárea para ter o bebê. Aí ela falou que não tinha como transferir também, não podia me transferir. E aí ela falou que iria induzir o meu parto para que eu, né, para ver se eu conseguia ter dilatação. Ah, lembrei o nome. Dilatação para ter o parto normal, natural. Pedindo a Deus paciência, pedindo a Deus calma.
Ela veio, ele falando, ela tá aqui há mais de 24 horas, perdendo o líquido, já faz 3 dias, não tem condição de